Isso está diretamente relacionado a problemas comportamentais e asma também. E lá vocês têm esse contato, porque o próprio mar é natureza, né? Aqui em São Paulo é um concreto. Você abre uma janela, você tem outra janela. Exatamente. Né? Deixa eu só comentar sobre um caso. Umas gêmeas, né, que chegaram e múltiplas infecções, né, pulmonares, asma, bronquite, os ites todos, né? E anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, 15 dias internava, as duas, bombinha, e chegou pra mim. A primeira coisa que eu falei, vocês moram aonde? A gente mora em tal bairro, ok. Não tem muita circulação de ar em casa? Não, porque a gente não pode ficar com a janela aberta. Falei, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, uma vez por semana, eu quero vocês na praia. Pé na areia, pé na água, tomando sol e deixa essas crianças serem crianças. Eles tomaram a decisão de saírem do Rio e voltar para o Nordeste. E aonde que era lá? Aonde que é? Essa é interior do Ceará. Bom, então morando no interiorzão mesmo. Rio, cachoeira, mato, boi, cavalo. Não teve mais infecção. Pé no chão, Bruno. Pé no chão mesmo. Elas andam descalças, têm contato com a terra, entendeu? Aí, óbvio, né? Aprenderam a comer, uma suplementação totalmente voltada para a condição delas. Não teve mais infecção. Na verdade, você aumentou muito a diversidade. Exatamente. E isso aumenta uma coisa que a gente chama de treinamento imunológico, que vocês vão ver na aula, né? Então, quanto maior o número de micro-organismos diferentes dentro de vocês, maior o estímulo imunológico diferente que acontece. Chama-se treinamento imunológico. E uma das maiores recomendações quando a gente fala de microbiota intestinal para a criança, nesses primeiros 3 anos de vida, é sujem-se mais. Sujem-se mais. Ou, na Alemanha, o que a gente falava? Um pouco de mal faz bem. É nessa época que você tem que ficar doentinho, é nessa época que você tem que ter o repertório imunológico, porque depois de adulto, você não vai... A famosa vitamina S, né? A vitamina S. Sabe que uma das pessoas que mais estuda microbiota infantil do planeta é brasileira. Vocês vão ter aula com ela. Que é a Carla Tadei, né? Professora titular da USP, pessoa fantástica, assim, estuda microbiota infantil e de adolescente. E ela é farmacêutica. E antes de estudar a microbiota em si, ela estudava Escherichia coli. E o que acontece? Ela, por estudar Escherichia coli, principalmente enterohemorrágica, que pega em criança e tudo mais, ela criou a filha dela numa bolha de higiene. E hoje, quando ela dá aula, ela fala assim, olha, eu criei minha filha numa bolha de higiene, minha filha é cheia de alergia e foi tudo culpa minha. Sim. Né? Então, ela que estuda microbiota infantil assume que fez isso com a filha e que realmente essas alergias estão relacionadas a essa falta de diversidade, que é uma coisa muito comum. Pele e intestino, né, Bruno? Pele, intestino é pele. Exatamente. Né? A gente quer saber se o intestino tá bom, olha pra pele. Se dermatite, os ites também, a gente sabe todas, que o intestino né? não tá legal. E isso é interessante porque, assim, a microbiota da pele interfere muito menos na pele do que a microbiota do intestino interfere na pele, né? E as pessoas não sabem que intestino é pele, que é tecido epitelial, né? E concordo contigo. A minha pele não tá boa, mas é porque eu também tô passando por algumas situações que tá... E intestino também é emoção? Total. Entendeu? Total, a gente tem... Você tá passando por um problema pessoal, complicadíssimo. Como que esse intestino não vai gritar? Não vai. Eu já até eu falei pra ele assim, ó, vou te dar um tempo aí para suas dores, viu, meu intestino. Acho que o intestino que falou isso pra você, né? Também. E eu falei, daqui uns 3 meses a gente conversa novamente, deixa eu melhorar, até porque a gente tem os distúrbios gastrointestinais funcionais. O mais famoso dele nem é o mais comum. O mais famoso é a síndrome do intestino irritável, né? O mais comum é a gastroparesia. Todos eles são distúrbios gastrointestinais funcionais. Existem mais de 22 tipos. Todos eles estão relacionados à emoção. Todos eles. Existe tratamento? Não. Existe medicamento? Não. Mas o tratamento mais recomendado é melhorar, organizar a emoção, né? Uma vez eu observei um casal de namorados onde a menina tinha síndrome do intestino irritável. Era, assim, crises homéricas, né? Diarreia, urgência evacuatória, dor abdominal, distensão abdominal, hipersensibilidade visceral.
E eles namoraram por 8 anos, até que ela separou. Eles se separaram, a síndrome do intestino irritável dela foi embora. Foi o que eu imaginei. Qual era o problema? Eu era o namorado. Foi bom pros Contou dois? isso, né? Lá, é verdade. Então. Eu falei isso lá. Falou. E eu reafirmo, né? Eu era o problema. Eu não quis admitir depois. Você melhorou? Não, melhorei tudo. Não é possível que eu era o seu problema. Ela falou, era, tá vendo? E é assim, às vezes é incompatibilidade mesmo. Você tem que saber quando chega a hora, O né? problema é conversar isso com a pessoa, que aquilo ali tá causando esse tipo de Falar, problema. olha, isso aí era... E eu não queria admitir, eu já estudava isso na época, mas eu não queria admitir que o problema podia ser o emocional, né? Porque eu não queria separar e tudo mais. E foi o que aconteceu. Então, assim, o intestino é emoção pura. Da boca ao reto, é emoção pura. Não, eu me estressar, é diarreia na certa. Isso não deixa de ser um tipo de síndrome do intestino irritável diarreica, né? Leve, que não te dá dor visceral nem nada disso, mas a gente não fica ansioso e vomita? E o frio na barriga? Frio na barriga, Não, né? eu fico ansiosa, me dá refluxo e o estresse me dá diarreia. Mas é uma dor. Então você tem provavelmente um princípio de síndrome do intestino irritável. E a gente fala assim que o intestino fala, né? Gut talks. Mas ninguém ouve. Né? E uma outra coisa antes de terminar, porque o nosso tempo também está acabando, é tomar muito cuidado com o excesso de proteína animal durante a gestação. É bom, é importante para o desenvolvimento fetal. O ideal é sempre colocar proteína de alto valor biológico, né? Mas o excesso, principalmente de carne vermelha, pode causar flutuação estrogênica. Né? Vocês ainda não tiveram isso, mas vou ter, que é o estroboloma. Né? A fermentação proteica, o metabolismo bacteriano proteico excessivo produz uma enzima chamada beta-glucuronidase. E o estrógeno conjugado, que você tem que eliminar pelas fezes, ele acaba sofrendo desconjugação. E você recapta esse estrógeno, então você fica com uma sobrecarga estrogênica. E isso, obviamente, durante a gestação pode não ser muito bom. Tá? E quais são as causas quando faz esse aumento dessa carga? Primeiro, problema hepático, né? Isso hoje a gente não estuda muito na gestação. A gente estuda isso muito no síndrome do ovário policístico, câncer de mama, mas principalmente na endometriose, né? Que estaria muito relacionado com o estroboloma. Tanto que hoje tem até indicação de uso de antibiótico para endometriose. Né? E a retirada quase que total da carne vermelha. E a retirada praticamente para endometriose. Tudo isso relacionado com o estroboloma. Vocês vão ter aula com uma especialista nisso, né? Médica. E é isso. Na verdade, a gente está chegando no final. Se vocês quiserem passar o contato de vocês podem. O pessoal, não sei do Instagram de vocês, se vocês quiserem falar, @ o seu é qual? O meu é tati.rafa. E nós temos o do espaço, né? Sim, um por espaço favor. integrativo. Essentia. Essentia Espaço. Essentia Espaço, então, Essentia pessoal, Espaço. vai lá prestigiar, né? Tem muita coisa legal. É ali, eu tô olhando pro errado, é ali. Vocês olharam pro mesmo, eu olhei, né? Tá só o nosso querido técnico falando assim, ai meu Deus do céu, eu falei tantas vezes que era aquele ali, né? Vai lá prestigiar, pessoal, vai aprender mais sobre naturopatia. A medicina convencional ela é extremamente limitada, tá? Ela não é uma verdade absoluta. Quando a gente leva a medicina convencional como verdade absoluta é onde aparecem realmente os problemas. Tenha uma mente aberta, tá? Porque a mente fechada só vai te trazer mais problema. A medicina ocidental é isso que a gente conhece por aqui. E tem muitas outras medicinas que tem que ser levadas em consideração, inclusive praticadas, né? Então, a chinesa, como exemplo, 6.000 anos antes de Cristo. 6.000 anos antes de Cristo. O pessoal critica a medicina chinesa e não percebe que ali tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então quer dizer que funciona. Porque senão morreria todo mundo. Pois é. Né? Gosto muito. Quando a gente fala, por exemplo, de medicinas tradicionais, a gente nunca pode esquecer a Ayurveda. Não. Né? O primeiro a usar probiótico. Eles tinham um tipo de leite fermentado chamado Takra, que era probiótico, né? Então, quando a gente vê os registros de uso de probiótico, a Ayurveda é a primeira delas.
Eu acho fantástico. Massagem Ayurveda, a massagem da Ayurveda, que é dolorida, mas parece que os caras descobrem... E dói. É quase muito próximo ao miofisial. Exato, Ela mas vai assim, interessante que ela chega, vai apertando e fala assim, tá com problema financeiro? Né? Aí vai apertando, algum outro problema de relacionamento, então eles vão relacionando a energia. E é fantástico, né? Cada órgão é uma emoção, cada órgão fala sobre um processo, né? Os meus, eles não estão se comunicando, eles estão brigando 3 entre si. meses. 3 meses, deixa eles. É o tempo. Folga. É o tempo.